Beleza, vou começar aqui então com o primeiro caso, que é o caso onde o cidadão já tem cadastro no SIGPS, tranquilo? Então vou pesquisar aqui pelo cidadão no SIGPS. Vou no menu pesquisa cidadão, né? Como eu tenho... Vou repetir aqui, vou no menu pesquisa cidadão, e aí o SIGPS vai mostrar essa barrinha branca aqui no alto, que eu estou na tela para pesquisar cidadão. E aqui embaixo tem esses 5 parâmetros, né, essas 5 bolinhas aqui, que chama de botão de rádio, né? Cidadão, família, endereço, domicílio, coisa e tal, que são os parâmetros que eu posso passar para o SIGPS para informá-lo qual cidadão que eu estou interessado, né? Eu vou sempre pesquisar cidadão, como está indicado na barrinha aqui no alto, na barrinha branca, até porque eu fui em menu pesquisa cidadão. E eu posso pesquisar esse cidadão com qualquer um desses parâmetros. Como eu vou fazer a pesquisa pelo nome do cidadão, né, eu vou marcar a bolinha aqui, cidadão, vou preencher aqui o campo nome de registro, tranquilo? E vou fazer a pesquisa. Eu recomendo, no início da pesquisa, fazer a pesquisa sempre utilizando apenas o nome completo do cidadão, tranquilo? Não jogue mais informações, data de nascimento, nome da mãe inicialmente, porque se alguém tiver cadastrado o cidadão com algum dado errado, o SIGPS não vai localizar, né? Então começa a pesquisa só com o nome completo do cidadão, e se ele retornar muitos resultados, né, com aquele nome, no caso de homônimos, aí sim vocês vão acrescentar mais alguma informação, conta-gotas, né, para poder filtrar um pouco mais o resultado. Mas aqui eu já vou direto, o nome da cidadã é Beltrana Pereira. Um outro detalhe também, referente à pesquisa cidadão, um macetezinho, é que tem aquela questão de nome de casado e nome de solteiro. Então, eventualmente, a gente está pesquisando o cidadão no SIGPS, informando para ele o nome de casado, e o SIGPS não localiza. Mas pode ser que o cidadão esteja cadastrado com o nome de solteiro. Então, se o cidadão estiver na sua frente, pergunte, você fez a pesquisa e não localizou, pergunte se aquele é o nome de casado, coisa do tipo. Se for, você pergunte novamente ali o nome de solteiro e repita a pesquisa. Se não tiver na sua frente, o cidadão, né? Você atendeu o cidadão foi embora, e aí, no caso de quem trabalha com cidadão em situação de rua, né? Atendeu o cidadão ali, fez a abordagem na rua e chegou depois lá no CREAS para poder fazer a pesquisa, e não localizou, um macete que costuma funcionar é simplesmente apagar o último sobrenome. Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Beltrana Pereira SIGPS. Informei o nome no campo nome de registro, mandei pesquisar. E aí o SIGPS retornou essa mensagem vermelha aqui no alto, basicamente indicando que não localizou esse cadastro. E aí o que eu vou fazer é apagar o último sobrenome, suspeitando que esse último sobrenome seja sobrenome de casado. Apaguei. Lembre-se de não deixar espaço no final do nome, tranquilo? Apague o último espaço. E vou repetir a pesquisa agora sem o último sobrenome, com o nome que eu suspeito que seja o nome de solteiro. Fiz a pesquisa e aí o SIGPS retornou aqui embaixo o cidadão. Então tem o nome completo dela aqui, a data de nascimento e o nome completo da mãe. Comparando com os dados que eu tenho, eu conferi realmente essa é a cidadã de meu interesse, tranquilo? Então realmente ele está cadastrado e nesse caso aqui observe que funcionou então esse truque de apagar o último sobrenome. E funciona com muita frequência essa questão de nome de casado, nome de solteiro. Lembre-se obviamente sempre de conferir a data de nascimento e o nome completo da mãe. Então vou acessar aqui o cadastro da cidadã, clicando em cima do nome dela, aqui no resultado da pesquisa, e cair aqui no cadastro da cidadã, tranquilo? Como o SIGPS me informa, nessa barrinha branca aqui no alto, cadastrar cidadão.
A tela de cadastro do cidadão ela tem várias guias ou várias abas, né? Só em termos de nomenclatura aqui no SIGPS, essa barra aqui em cima, que tem a opção de pesquisa, relatório, sair, a gente chama de barra de menu. Logo abaixo tem os botões, né? Gravar, alterar parentesco e por aí vai. E abaixo dos botões tem aqui as guias ou abas. O cadastro do cidadão do SIGPS tem várias guias ou várias abas, né? O cadastro tem de cidadão tem muitas informações e para não ficar tudo numa tela só muito grande, eles quebraram essas informações, né? E agruparam ali por, vamos dizer assim, por categorias de informação e colocaram cada categoria em uma aba. Então tem a aba inicial, que é a aba identificação da pessoa, onde a gente vai informar que é o nome completo do cidadão, data de nascimento, sexo, nome completo da mãe, nome completo do pai, o município onde o cidadão nasceu. Tem também a aba documentos, onde a gente informa que certidões, né, CPF, número de identidade e por aí vai. Escolaridade, tem a aba escolaridade, onde a gente informa o grau de escolaridade do cidadão, enfim. A aba, o cadastro do cidadão, realmente ele tem várias guias, tranquilo? No próximo cadastro, no próximo caso, eu vou passar por todas essas guias com vocês, vou preencher todas as guias, mostrando quais informações que podem ser inseridas em cada uma das guias, mas vocês não vão memorizar, não vão gravar isso numa primeira passagem só, mas é mais para ter noção do que pode ser registrado no cadastro do cidadão, né? E mais ou menos onde vocês vão inserir cada informação. E aí, com a prática, né, com o tempo, vocês vão pegando fluência nisso aí e sabendo onde está cada coisa. Mas, enfim, aqui estou na primeira aba, na primeira guia, né, identificação da pessoa, e tem os dados desse cidadão. Observe que aqui ele está associado a uma família, aqui no alto aparece o número da família desse cidadão, e aqui ele está como situação especial, como não, tranquilo? Então, o cidadão já está cadastrado, e nesse caso, então, nós vamos só sinalizar que ele está em situação especial e desassociado da família ou não. Essa questão de desassociar o cidadão da família, antes de desassociar o cidadão da família, a gente deve verificar se esse cidadão ele está numa família com mais pessoas e tal, ou se ele está numa família sozinho. Se ele estiver numa família sozinho, não é interessante desassociá-lo da família, porque pode ser que naquela família tenha alguns históricos de atendimentos feitos a esse cidadão por serviços que atendem a família, por exemplo, PAEF, Básica Regional, PAEF, e se a gente desassociá-lo da família, como ele era o único cidadão dessa família, essa família será excluída e coisas do tipo, e aí a gente vai perder essas informações. Tranquilo? Então, antes de desassociar o cidadão da família, é interessante acessar o cadastro da família. Então, eu vou copiar o número da família SIGPS aqui e vou pesquisar por essa família para ver se esse cidadão é o único cidadão dessa família. Então, vou aqui no menu Pesquisa, opção Família. O SIGPS me jogou na tela para pesquisar a família aqui no alto. Observe que essa tela para pesquisar a família tem os mesmos parâmetros lá da tela para pesquisar cidadão. Só que aqui nesse caso eu estou pesquisando família, como o SIGPS me informa na barrinha branca aqui no alto, pesquisar família, até porque eu fui no menu pesquisa, opção família, não é isso? E independente do parâmetro que eu utilize aqui embaixo, para informar o SIGPS, né, ele vai me retornar a família, né? Como eu tenho o número da família SIGPS, que eu copiei da tela de cadastro do cidadão, eu vou marcar a opção família, vou lá no número da família SIGPS, vou colar aqui o número da família, vou fazer a pesquisa. Acessei aqui o cadastro da família, como o SIGPS me informa na barrinha branca, estou na tela cadastrar a família, e vou aqui na aba composição. E aqui na aba composição é onde o SIGPS me informa quais são os cidadãos que compõem uma determinada família. Aqui eu estou vendo que realmente a cidadã Beltrana não é a única cidadã dessa família, de modo que se eu desassociá-la dessa família, a família continuará existindo, todo o histórico de atendimento dessa família vai permanecer na família, então não vou perder nenhuma informação, tranquilo? Com isso eu posso voltar no cadastro do cidadão, estou aqui no cadastro do cidadão então, e vou
fazer aqui os tratamentos necessários para informar que o cidadão está em situação especial e, em seguida, desassociá-la da família. A primeira coisa que eu vou fazer é informar que a cidadã está em situação especial. Então, o que está perguntando se ele está em situação especial, sim ou não, eu vou marcar que sim. E apareceu um campo em azul aqui do lado direito para informar o tipo de situação especial. Como exemplo, eu vou colocar aqui adulto em situação de rua. Tipicamente a tela vai dar uma piscada. Isso, piscou. E aí, depois que a tela piscou, eu vou mandar gravar. Mandei gravar, o SIGPS deu essa mensagem aqui no alto, registro gravado com sucesso. Lembre-se que a gente só pode, lembre-se assim, quem é novato no SIGPS, a gente só pode confiar que o SIGPS gravou alguma informação se ele der essa mensagem aqui no alto, registro gravado com sucesso, tranquilo? Mandou gravar, ele deu essa mensagem, tá tudo certo. Gravou as mensagens lá no banco de dados, as informações no banco de dados, tá tudo certo então. Eventualmente a gente manda gravar e o SIGPS não responde, né? Não dá essa mensagem de registro gravado com sucesso. Pode ser que a conexão com o servidor tenha caído, né? Ou a sessão tenha sido encerrada, e aí a informação não foi gravada de fato. Nesse caso, vocês vão ter que sair e entrar novamente no sistema, utilizando aqui o menu sair, né? A opção sair aqui da barra de menu. Vão ter que sair e entrar novamente e repetir a operação muito provavelmente. E mandem gravar e verifiquem se deu essa mensagem de registro gravado com sucesso, tranquilo? Então aqui, mandei gravar, ele deu a mensagem de registro gravado com sucesso, o cidadão está agora como situação especial sim, e o tipo de situação especial está adulto em situação de rua. Depois que a gente gravou, vai aparecer esse botão aqui, desassociar família. Tranquilo? Observe que aqui nesses quadros, aqui, nesses campos aqui embaixo, vão ter os dados da família, domicílio e endereço. Da família a qual o cidadão pertencia originalmente, do domicílio onde essa família reside e do endereço onde esse domicílio está localizado. E logo embaixo tem que os dados do endereço, Avenida Afonso Pena 342, um endereço fictício, na verdade esse é o endereço da secretaria, né? Eu coloquei como endereço fictício aqui dessa família, inicialmente. E essas informações aparecem aqui. Depois, se eu clicar no botão desassociar família, essas informações vão sumir daqui. Tranquilo? Da mesma forma, esse cidadão, a Beltrana, ela aparece listada aqui na aba composição dessa família. Depois que eu desassociar a Beltrana da família, ela não vai ser listada mais aqui nessa aba composição. Para que isso é feito? Qual que é a utilidade de desassociar o cidadão da família? Um dos motivos, né, que me foi passado, inclusive, quando eu comecei a dar treinamento, é referente a benefícios. Digamos que tem um idoso que foi para a ILPI e esse idoso recebia, por exemplo, uma aposentadoria. A aposentadoria desse idoso, ele era contabilizado na renda familiar e isso, num primeiro momento, poderia impedir que essa família tivesse acesso a algum benefício, um Bolsa Família, por exemplo, né? Então, para impedir que a renda desse idoso seja contabilizada ali na renda familiar, já que o idoso não mora mais com a família, está em acolhimento institucional, né? A gente desassocia o idoso da família e aí ele não será contabilizado, não será mais listado naquela família e a renda dele também não será mais contabilizada na renda per capita da família e tal, e não vai ter impacto nesse benefício. Tranquilo? É um bom motivo. Um outro motivo é um motivo mais prático referente ao SIGPS. Eventualmente, essa família está sendo atendida por um outro serviço da assistência social, por exemplo, ali pelo PAIF, né, ali no CRAS. E aí, quando essa família vier para o atendimento, ali no CRAS, e o cidadão informar que tal parente não mora mais, ele agora está em situação de rua ou agora está em acolhimento institucional, a tendência do técnico lá do CRAS é inativar esse cidadão. Mas o fato é que se esse técnico do CRAS inativar o cidadão, vocês que trabalham com esse cidadão não vão conseguir mais acessar o cadastro, atualizar o cadastro, enfim, vai ter impacto até lá no protocolo, né, do serviço e tal. Então, para impedir que isso aconteça, a gente desassocia o cidadão da família, de modo que ele não será listado lá na família, e o técnico do CRAS, por exemplo, né,
não vai inativar o cidadão. Então, 2 bons motivos para desassociar o cidadão da família, tranquilo? Esse é um procedimento padrão, sempre foi feito dessa forma no SIGPS, tranquilo? Então, vamos seguir o fluxo aqui. Para desassociar o cidadão da família, eu vou clicar aqui no botão desassociar família, e como informei, essas informações da família que estão aqui no cadastro do cidadão, né, logo abaixo aqui desse campo onde a gente informou que o cidadão está em situação especial, esses campos aqui, eles serão, não, as informações que estão aqui não aparecerão mais nesses campos. Mas essas são informações importantes. Eventualmente vocês vão trabalhar ali uma reintegração familiar, e é importante ter essas informações em algum local. O número da família de origem desse cidadão. E o fato é que quando a gente clicar no botão desassociar a família, essas informações elas vão sumir daqui, mas elas não vão sumir completamente do cadastro desse cidadão. Elas serão migradas para a aba situação especial, né? Eu vou mostrar. Eu vou clicar aqui então no botão desassociar a família. Ele vai me mostrar a mensagem, dou um OK. Ótimo, e observe então que as informações aqui no alto, referente ao número da família, ao domicílio e endereço, estão em branco agora. Mas como eu falei, as informações não sumiram completamente, elas foram aqui para a aba situação especial. Então aqui está informando, as informações vieram aqui para a aba situação especial, para essa área aqui de endereço de referência. E aqui tem o número da família de referência, que é, no caso aqui seria, vamos dizer, a família de origem desse cidadão. Então eu vou preencher aqui a data de coleta de informação, vou colocar a data de hoje. E vou mandar gravar. Ótimo, mandei gravar, deu mensagem lá, registro, gravado com sucesso. E com isso, o cidadão foi devidamente desassociado da família. Tranquilo? Então, são essas as 2 operações que a gente tem que fazer no cadastro de um cidadão que está em situação especial, né, e já estava cadastrado no SIGPS, associado a uma família. Então, são essas 2 operações que a gente tem que fazer para indicar que esse cidadão agora está em situação especial. A primeira que nós fizemos foi vir aqui, informar que ele está em situação especial e informar o tipo de situação especial. A gente manda gravar, e depois que manda gravar, a gente clica no botão desassociar a família para desassociar o cidadão da família lá de origem, tranquilo? Nesse caso aqui eu não vou passar por todas as guias, por todas as abas, eu vou passar por todas as abas no próximo caso, no cadastro do cidadão que nós vamos fazer, no próximo caso aqui, que é quando o cidadão não tem cadastro ainda no SIGPS, aí sim nós vamos ter que cadastrar esse cidadão, e aí eu vou passar por todas as abas, por todas as guias aqui do cadastro cidadão, mostrando como deve ser preenchido cada guia, tranquilo?